Desde pequena eu sempre fui fascinada por cores, formas e a maneira como a arte podia transmitir sentimentos sem precisar de palavras. Enquanto minhas amigas brincavam de boneca ou sonhavam com casamentos, eu passava horas rabiscando cadernos velhos, pintando paredes de casa e criando mundos inteiros dentro da minha imaginação. Meu pai dizia que eu tinha um talento especial e minha mãe, mesmo preocupada com meu futuro, nunca deixou de me incentivar. Assim, a arte acabou se tornando não apenas meu hobby, mas também a minha razão de existir. Quando conheci Daniel, meu futuro marido, eu já cursava belas artes e estava dando os primeiros passos para transformar minha paixão em profissão. Ele era charmoso, tinha uma conversa envolvente, acima de tudo, parecia admirar o meu trabalho. Lembro-me bem da primeira vez que ele entrou no meu pequeno ateliê improvisado no quarto da casa dos meus pais. Seus olhos brilharam diante das telas coloridas, e ele disse que nunca tinha visto nada tão intenso e vivo. Aquilo mexeu comigo, porque parecia que finalmente alguém me enxergava de verdade. Com o tempo, o namoro evoluiu e decidimos nos casar. No início, Daniel era atencioso, me ajudava a carregar telas pesadas, ficava acordado comigo até tarde enquanto eu terminava encomendas e até me elogiava para os amigos. Mas, pouco a pouco, fui percebendo uma mudança. O que antes era admiração, começou a se transformar em críticas veladas, pequenas ironias e olhares que pareciam desdém. Eu tentava ignorar, dizia para mim mesma que era apenas estresse do trabalho dele, mas no fundo algo me incomodava. Com a ajuda de alguns professores e colegas de faculdade, consegui me inscrever em uma seleção para expor minhas obras em uma galeria de médio porte no centro da cidade. Para mim, aquilo era um sonho sendo realizado, o primeiro passo de uma carreira sólida como artista. Quando recebi a confirmação de que minhas telas haviam sido aprovadas, corri para contar a Daniel esperando que ele vibrasse comigo. Mas, ao invés disso, ele apenas suspirou e disse: "Exposição? Você acha mesmo que alguém vai pagar para ver rabiscos em tela?" Aquela frase ficou ecoando na minha mente como um tapa invisível. Apesar do choque, decidi seguir em frente. Não deixaria que a opinião dele apagasse o que tanto lutei para conquistar. Passei semanas em dedicação total, preparando as obras que fariam parte da mostra. Cada pincelada carregava um pedaço de mim, minhas dores, minhas alegrias e até os momentos de silêncio que vivi. Para mim, aquelas telas eram mais do que quadros, eram minha história. Enquanto pintava, Daniel cada vez mais se afastava. Já não aparecia no ateliê, quando aparecia, era apenas para criticar o cheiro de tinta ou dizer que eu estava perdendo tempo com bobagens. No dia da inauguração da exposição, acordei ansiosa e com o coração acelerado. Vesti um vestido simples, mas que me fazia sentir confiante, e preparei um discurso pequeno para falar aos visitantes. Minha irmã, Carla, estava animada e prometeu chegar cedo para me apoiar. Já minha mãe, emocionada, disse que se sentia orgulhosa por ver a filha finalmente realizando um sonho que parecia distante. Quanto a Daniel, ele apenas disse que iria aparecer se desse tempo, o que me deixou insegura, mas ainda assim eu queria acreditar que, no fundo, ele tinha orgulho de mim. Cheguei cedo à galeria para organizar os últimos detalhes. O espaço estava lindo, com as paredes brancas impecáveis, a iluminação cuidadosamente ajustada para destacar cada quadro, e as mesas de apoio prontas para servir pequenas taças de espumante aos convidados. Ver minhas telas penduradas ali, à espera de olhares atentos, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Era como se eu tivesse finalmente conquistado meu lugar no mundo, um espaço para dizer: eu existo, eu tenho algo a compartilhar. Os primeiros convidados começaram a chegar, colegas de faculdade, professores, alguns críticos locais e até pessoas que eu nunca tinha visto antes. Cumprimentei a todos com um sorriso nervoso, sentindo um frio na barriga que aumentava cada vez mais. Enquanto falava sobre minhas inspirações e respondia perguntas, notei que Daniel havia chegado. Ele entrou na galeria de forma discreta, mas logo percebi que seu olhar não era de admiração, e sim de impaciência. Mesmo assim,
Tentei me convencer de que talvez fosse apenas impressão minha. Minha irmã me abraçou forte e disse: "Você conseguiu, mana. Está tudo maravilhoso." Minha mãe, com lágrimas nos olhos, segurava minhas mãos e dizia que papai estaria orgulhoso se estivesse ali. Esse apoio me deu forças para seguir em frente e não deixar que as expressões frias de Daniel me abalassem. Aos poucos, mais pessoas se aproximavam de mim, querendo ouvir sobre o processo criativo, e alguns até comentaram que pretendiam adquirir minhas obras. Eu estava vivendo um dos momentos mais importantes da minha vida. Mas, ao mesmo tempo em que meu coração se enchia de alegria com cada elogio, eu sentia uma tensão pairando no ar. Daniel se mantinha em um canto, de braços cruzados, observando tudo com uma expressão que misturava desdém e irritação. Era como se ele estivesse prestes a explodir a qualquer momento, e parte de mim temia o que poderia acontecer. Eu queria que ele estivesse ao meu lado, sorrindo comigo, compartilhando aquele instante de vitória, mas parecia que, para ele, aquilo não passava de uma afronta. Quando o organizador da galeria anunciou que eu faria uma pequena fala para os convidados, minhas pernas tremiam. Caminhei até o centro do salão, respirei fundo e comecei a falar sobre minha trajetória, sobre como a arte havia me salvado em momentos de tristeza e como aquele espaço representava um novo começo. As pessoas me olhavam com atenção e alguns até aplaudiam. Por um instante, esqueci as inseguranças, esqueci Daniel e me permiti acreditar que tudo era possível. No entanto, no fundo, uma inquietação permanecia. Eu sabia que Daniel não estava ali por orgulho ou amor, mas por algum motivo que eu ainda não compreendia. E foi nesse contraste entre a alegria da conquista e a tensão silenciosa do olhar dele que aquele primeiro dia de exposição se desenrolou. Eu mal poderia imaginar que, em poucas horas, tudo mudaria de forma drástica e que minha noite de glória se transformaria em um pesadelo. Depois do meu discurso, os convidados continuaram circulando pela galeria, apreciando cada tela com atenção. Eu me sentia no centro de um universo de cores e emoções, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar. Cada sorriso, cada palavra de incentivo alimentava a chama dentro de mim. Por alguns minutos, parecia que nada poderia estragar aquele momento. Mas então percebi que Daniel não tirava os olhos de mim, e sua expressão era de um incômodo crescente, como se cada aplauso fosse uma ofensa pessoal. Enquanto eu conversava com uma crítica de arte que se mostrava interessada em adquirir uma das telas maiores, Daniel se aproximou discretamente. Pensei que ele viesse me parabenizar ou, ao menos, se mostrar simpático diante dos convidados. Mas sua primeira frase foi sussurrada ao meu ouvido como veneno. "Está aproveitando bem a sua farsa? Eles não sabem que isso não passa de tinta borrada em pano." O sorriso que eu tentava manter quase desabou, mas engoli em seco e continuei a conversa com a crítica, fingindo não ter ouvido. Poucos minutos depois, uma senhora elegante elogiou o quadro que eu chamava de Renascimento. Era uma das minhas obras mais íntimas, inspirada em um momento de superação pessoal. Eu expliquei o significado, e ela sorriu dizendo que via luz naquelas pinceladas. Eu quase chorei de emoção. Mas, antes que eu pudesse agradecer, Daniel interrompeu em voz alta. "Luz? Só se for a luz que ela deixou acesa no ateliê, gastando energia o dia todo. Essa tela não vale o preço da madeira da moldura." Risadinhas discretas surgiram no salão, e meu rosto queimou de vergonha. Tentei contornar a situação, dizendo que a arte era subjetiva e que cada olhar podia interpretá-la de uma forma única. A senhora assentiu com gentileza, mas a atmosfera já tinha mudado. Alguns convidados cochichavam, e eu sentia o peso da humilhação me esmagando. Minha mãe, nervosa, se aproximou e pediu a Daniel que tivesse mais respeito. Ele apenas deu de ombros e respondeu: "Estou sendo sincero. Melhor alguém dizer a verdade do que deixarem ela se iludir." Aquilo foi como um soco em pleno peito. Minha irmã Carla, indignada, retrucou: "Você não tem noção do quanto ela lutou para estar aqui. Se não gosta, então por que veio?" Mas Daniel, com um sorriso sarcástico, respondeu: "Eu vim porque precisava ver até onde essa palhaçada iria. E olha, não estou decepcionado,
porque está ainda pior do que eu imaginei. Eu quis desaparecer. A vergonha, a dor e a raiva se misturavam dentro de mim, mas eu sabia que precisava manter a compostura. Era minha noite, e eu não deixaria que ele me destruísse tão facilmente. O clima foi ficando cada vez mais pesado. Alguns convidados tentavam mudar de assunto, outros se afastavam, e alguns apenas observavam em silêncio, como se esperassem para ver até onde aquilo iria. Eu senti as pernas tremerem, mas tentei me refugiar em outro grupo de visitantes, falando sobre técnicas de pintura. Foi então que Daniel, como se estivesse decidido a ser o centro das atenções, caminhou até a tela principal da exposição, justamente aquela que eu considerava a obra da minha vida. Com passos lentos e olhar desafiador, ele parou diante do quadro chamado Aurora, uma tela que representava meu renascimento após anos de insegurança. Todos na galeria voltaram os olhos para ele, e por alguns segundos reinou um silêncio constrangedor. Então Daniel, em tom de deboche, disse em voz alta: "Isso aqui é o que vocês chamam de arte? Para mim, não passa de um borrão colorido." Antes que eu pudesse reagir, ele pegou a taça de vinho que segurava e, num gesto cruel, arremessou o líquido contra a tela. O impacto foi devastador. O vinho vermelho escorreu como sangue sobre as pinceladas delicadas, manchando de forma irreversível cada detalhe que eu havia pintado com tanto amor. Ouvi gritos de espanto, minha mãe chorou alto, e eu senti meu coração despedaçar-se diante daquela cena. Corri até o quadro, tentando secar com as mãos, mas já era tarde demais. As cores se misturavam, a textura se deformava, e meu sonho era destruído diante de todos. "Agora sim está mais interessante", disse Daniel, rindo como se tivesse acabado de fazer uma piada. Alguns convidados, chocados, se retiraram imediatamente, murmurando indignados. Outros permaneceram, atonitos, sem saber se interviam. Eu não conseguia respirar. Minhas mãos tremiam, meu peito ardia, e as lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlar. Tudo que eu queria era acordar e descobrir que aquilo era apenas um pesadelo. Minha irmã tentou empurrar Daniel para fora da galeria, mas ele resistiu, gritando: "Vocês deviam agradecer. Acabei de dar emoção a esse circo de horrores. Agora ela vai ter o que contar nas entrevistas." As pessoas o olhavam com nojo, e um dos organizadores pediu que ele se retirasse imediatamente. Eu, ainda de joelhos diante da tela destruída, sentia o chão sumir sob meus pés. Como ele pôde? Como alguém que prometeu me amar e me apoiar pôde me ferir de forma tão cruel e pública? Minha mãe me abraçou chorando, dizendo para não deixar aquilo me abalar. Mas como não se abalar diante daquilo? Cada segundo parecia gravado a fogo na minha mente. Os risos debochados, o barulho do vinho atingindo a tela, os olhares de pena dos convidados. Eu queria desaparecer, queria voltar no tempo e nunca ter convidado Daniel, nunca ter acreditado que ele me apoiaria. Mas o estrago estava feito, e eu estava ali, diante da ruína do meu trabalho e da minha dignidade. O organizador da galeria finalmente conseguiu empurrar Daniel para fora, mas não sem antes ouvir dele mais uma provocação. "Vocês vão ver, ninguém vai querer comprar essas porcarias depois disso. Quem vai investir em uma artista que nem o marido acredita?" A porta se fechou atrás dele, e um silêncio pesado tomou conta do salão. Eu, sem forças, sentei no chão e chorei como nunca havia chorado antes. Minha exposição, que deveria ser o início de uma nova fase, se transformará em uma cena de humilhação pública. Alguns convidados se aproximaram para me consolar, dizendo que não deveria dar importância ao que Daniel fez. Outros me garantiram que minha arte tinha valor, que não era aquilo que iria definir meu talento. Mas, no fundo, a ferida já estava aberta. Eu me sentia traída, humilhada e, acima de tudo, arruinada. Como reconstruir algo depois de tamanha destruição? Era a pergunta que ecoava na minha mente enquanto olhava para a tela manchada de vinho, como se fosse um retrato da minha própria dor. Quando vi minha obra caída em pedaços no chão, senti que todo o ar do salão havia desaparecido. Alguns convidados cochichavam, outros me olhavam com pena, e meu marido estava lá, com um sorriso cínico, como se tivesse acabado de me dar uma lição. Eu tremia por dentro, mas respirei fundo, lembrando de tudo que havia construído até ali.
Não era apenas tinta e tela. Era minha história, meu esforço, minha vida. Ele se aproximou e disse em voz baixa, só para que eu ouvisse. Viu só? Isso é para você aprender o seu lugar. Arte não enche barriga. Cada palavra dele era como uma facada, mas, naquele momento, em vez de chorar, ergui o rosto e o encarei com firmeza. Eu não era mais a mesma mulher que aceitava seus ataques em silêncio. Enquanto ele pensava que tinha vencido, discretamente tirei o celular da bolsa. Me afastei devagar, ainda ouvindo seus resmungos venenosos, e disquei o número que já estava gravado. Era uma ligação que eu vinha ensaiando há dias, caso algo desse errado. Quando atendeu, respirei fundo e disse apenas, pode vir agora. Está acontecendo. E desliguei. O salão ficou em silêncio quando, minutos depois, 2 pessoas entraram. Uma delas era a curadora da galeria que havia apostado em mim, e a outra, um colecionador renomado que eu tinha conhecido em uma visita guiada. Eles se aproximaram de mim, observaram a obra destruída e, para surpresa de todos, disseram em voz alta, isso só a torna ainda mais poderosa. Meu marido arregalou os olhos, confuso, enquanto a curadora explicou para o público. Esta obra, agora fragmentada, ganhou um novo significado. É uma representação real da destruição, do renascimento e da resistência. Um testemunho vivo da dor transformada em arte. As pessoas começaram a se aproximar, tirando fotos e murmurando palavras de admiração. Ele tentava interromper, gesticulando, dizendo que não passava de lixo, mas ninguém mais lhe dava atenção. O colecionador então se voltou para mim e perguntou, está disposta a negociar a peça mesmo nesse estado? Eu mal conseguia acreditar no que ouvia. Meu coração disparou. Respondi com firmeza, sim, porque ela nunca deixou de ser minha obra, apenas mudou de forma. Um aplauso espontâneo surgiu no salão. Pela primeira vez, eu não me senti humilhada, mas reconhecida. Meu marido ficou vermelho de raiva, sem saber o que dizer. Então, ele gritou, isso é uma farsa. Ela só quer chamar atenção. Eu sou o marido, e sei que ela não vale nada sem mim. As palavras ecoaram pelo salão, mas dessa vez não causaram dor, apenas vergonha para ele mesmo. A curadora olhou com desprezo e respondeu friamente, seus ataques só reforçam a força dela como artista. O senhor não tem mais espaço aqui. Seguranças foram chamados, e diante de todos, ele foi convidado a se retirar. Ainda me lançou um olhar furioso, mas já não tinha poder sobre mim. Enquanto ele saía, senti uma onda de libertação percorrer meu corpo. Era como se aquelas portas fechando atrás dele simbolizassem o fim de um ciclo de opressão. Minha ligação tinha mudado tudo. Não apenas a noite da exposição, mas o rumo da minha vida. Eu não estava sozinha, e finalmente tinha coragem de mostrar isso ao mundo. No encerramento, o colecionador confirmou a compra da obra, pagando um valor que eu jamais imaginei receber. Mais que dinheiro, aquilo era validação. Eu havia transformado uma tentativa de destruição em um marco de superação. Sorri, com os olhos marejados, agradecendo a cada pessoa que acreditou em mim. Quando voltei para casa naquela noite, sozinha, caminhei pelos cômodos em silêncio. Não havia mais gritos, nem acusações, nem medo. Apenas eu e a sensação de liberdade. Peguei meus pincéis e sentei diante de uma tela em branco. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha espaço para recomeçar. Escrevi no canto da tela uma frase curta, mas que carregava tudo o que eu havia vivido. Da destruição nasce a criação. E comecei a pintar novamente, não como quem foge da dor, mas como quem finalmente aprendeu a transformar cicatrizes em arte. Sabia que ele ainda tentaria me atormentar, talvez buscar vingança ou inventar histórias, mas isso já não importava. O que aconteceu naquela exposição era maior que qualquer ataque. Era a prova de que ninguém podia me silenciar. E assim, naquele silêncio da madrugada, percebi que a ligação que fiz não apenas salvou minha exposição. Ela me deu uma nova vida. E, dessa vez, eu seria a autora do meu próprio destino. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra,
ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!